Para cá a gente parou, né? Porque a gente foi voltando muito gradualmente. E eu tinha esquecido o quanto esse momento é cheiroso. Depois terminou o momento, eu estava sentindo o cheiro de um monte de irmão aqui espalhado por mim, né? Amém. Te convido a abrir a Bíblia comigo. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Amém. Te convido a ficar de pé para essa leitura. Eu estou usando a Nova Versão Internacional. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pode pôr na outra versão, na arte. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, diante do Teu Espírito que a revela para nós, que ministra aos nossos corações. E é isso que nós desejamos, isso que nós te pedimos. Dá-nos graça no ouvido, no entendimento, no coração. Dá graça a Deus na transmissão. Que o Senhor fale comigo, fale com cada um de nós. É este o nosso desejo, o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar. Nós estamos falando sobre, começando, hoje, sobre missões. Este é o mês de missões estaduais na associação, na Convenção Batista Nacional. E Deus é um Deus missionário. Se nós voltássemos no tempo, lá para antes da criação da terra, antes da criação dos anjos, coisa que é até difícil para a gente imaginar, não sei nem se dá para chamar de tempo. Se nós pudéssemos voltar para antes de tudo e ouvir uma conversa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, Deus e Espírito Santo, conversando sobre a criação, eles discutindo ideias, como que a gente vai fazer, o que a gente vai criar, quais são as coisas, vamos criar a luz, como que vai ser, vamos definir aqui a tabela periódica, quais os elementos químicos que a gente vai formar, para a gente, milênios e milênios depois, estar estudando na escola, como que vai ser a água, quais as frutas, quais os elementos da natureza, a árvore, criando cada uma. Quando a gente para apreciar a natureza, a gente vê com que perfeição Deus fez, E aí eles conversando ali, e aí Jesus dava uma ideia, não, vamos fazer um morango, aí o outro dava outra ideia, vamos fazer a banana também, você descasca assim, olha que perfeito, Já vem com a embalagem, e eles discutindo sobre a criação. Aí um disse, vamos fazer coentro, outro falou, não, coentro não. Aí o outro falou, não, faz coentro, não faz coentro. Por fim decidiram fazer, ficou
divisão aí nossa. E aí, chegou no momento da criação em que eles disseram assim: façamos o homem. Como? A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí, outro ente da Trindade falou assim: mas para ele ser a nossa imagem e semelhança, com devido acato, irmãos, eu sei que essa conversa se deu em níveis que a mente humana talvez nem alcance, mas imaginando aqui, né? Outro ente da Trindade viraria e falaria assim: para fazer o homem a nossa imagem e semelhança, ele vai ter que ser um ser livre, um ser capaz de fazer escolhas por ele mesmo. Não dá para a gente criar o ser humano igual a pedra, igual o graveto que vai rio abaixo e não tem escolha. Para a gente fazer o ser humano a nossa imagem e semelhança, a gente vai ter que criar um ser livre. E aí, um outro ente da Trindade diria: mas aí nós sabemos o preço de criar um ser livre. Porque para criarmos um ser livre, a gente vai ter que se comprometer a sustentá-lo, ainda que ele se rebele contra nós. E para sustentar um ser que se rebela contra nós, como que fica a questão da justiça? Porque um Deus santo não pode fingir que não vê o mal. Um Deus santo não pode tolerar a maldade. Deus é santíssimo. Ele falou: como que a gente vai ter um ser no universo que decide se afastar da gente, caminhar em direção à maldade, se a gente não tiver um remédio, uma cura para isso? A gente vai precisar aplicar a justiça. E a gente vai precisar fazer um caminho de redenção, um caminho para que esse ser possa retornar para a gente. E a gente vai precisar de alguém que esteja disposto a assumir a incumbência, a tarefa de ser o resgatador desse ser. O preço é alto. E aí Jesus diz assim: eu vou bancar. Hebreus fala que todas as coisas foram criadas por Ele e Ele sustenta todas as coisas. E Ele sustenta a que preço? Assumindo a responsabilidade por aquilo que criou e pela redenção daquilo que Ele criou. A palavra de Deus diz que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes de criar tudo que existe, e o ser humano é a coroa da criação, antes de criar todos os seres, tudo que existe, de morango, de fruta, de árvore, de rio, de praia, teve que ter uma conversa: quem vai bancar a criação? E o Cordeiro de Deus foi imolado, foi morto. Ele falou assim: eu vou ser o resgatador da humanidade. Deus é um Deus missionário. E o que é missão? Quando se a gente pesquisar no dicionário, né? Pesquisar no Google, né? Alguém usa dicionário ainda? Ontem eu estava arrumando a biblioteca lá, joguei um dicionário fora, falei: dicionário espanhol português. Google, né? Ninguém mais usa dicionário. Se a gente pesquisar no dicionário, a gente vai encontrar lá missão. É uma incumbência, uma tarefa colocada para uma pessoa. E nós temos um Deus que assume tarefas, que assume responsabilidades e que também delega responsabilidades. Deus, é importante a gente ressaltar, Deus é um Deus que trabalha. Jesus disse: olha, eu trabalho, meu pai também trabalha, meu pai trabalha até hoje. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, e no 8º? O 8º foi segunda-feira para Deus. O 8º foi o dia de Deus voltar para o trabalho, e a palavra de Deus nos mostra que Deus trabalha. Deus é Ele que sustenta a natureza. Diferente do que pensam alguns, que a natureza, a criação é um relógio que Deus deu corda e que funciona por Ele mesmo. Não, é Deus que está sustentando a cada dia a natureza. O salmista no Salmo 104, ele fala assim: é o Senhor que derrama do céu o orvalho, é o Senhor que faz crescer a relva no campo, o Senhor que dá alimento para os animais, o filhote do leão brama a Deus pela presa, por alimento, e é Deus quem supre. Se o Senhor retira a mão, eles perecem. Se o Senhor
sopra o teu espírito, renovas o fôlego na terra, faz as flores crescer, manda a primavera e renova a terra. Deus é um Deus que sustenta a natureza, e Deus é um Deus que trabalha. Essa ideia de eu quero ganhar na Mega Sena para não precisar mais trabalhar, você não entendeu Deus ainda. Porque se tinha alguém que não precisava mais trabalhar, era Deus, e Deus trabalha. Porque o trabalho não é maldição, o trabalho é algo que Deus deu para o homem antes da queda. E Deus é um Deus que trabalha e que também dá trabalho para a gente. Missão é aquilo que Deus chega e entrega para alguém dizendo: esta é a sua tarefa. Qual que é o primeiro comissionado na Bíblia? Ou o segundo, né, que a gente já falou de Jesus. Qual que é o segundo? Qual que é o primeiro relato de um ser humano com uma missão na Bíblia? Adão e Eva. Primeira missão, Adão e Eva. Aí a gente vai lá para Gênesis 1:26, quando ele diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí ele diz assim: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra. Cadê? Gênesis 1:27. Está ali? Criou o homem, o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e dominem, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. No capítulo 2, vai nos mostrar que Deus deu uma outra missão. Fala que Deus plantou um jardim e pôs o homem no jardim para cultivar e guardar o jardim. De forma que se a gente nunca tivesse pecado, a gente teria trabalho. Qual que é o nosso trabalho? Qual que é o trabalho que está sobre a humanidade, sobre a gente como ser humano? O mandato cultural, de dominar a terra, de subjugar. É a gente que é responsável por isso aqui. Se o rio estiver poluído, não adianta a gente esperar a intervenção de Deus para ir lá limpar Tietê. A gente que polui e a gente que é responsável por cuidar. É a gente que tem que preservar a mata, é a gente que tem que fazer leis justas, é a gente que tem que cuidar da sociedade. Cabe a nós o domínio da terra. Mais que isso, Deus deu uma missão para Adão: cultivar o jardim e guardar o jardim. Guardar? Proteger? Proteger de quem? Proteger do quê? Estava o Adão e a Eva. Opa! Se o Adão tivesse prestado um pouco mais de atenção na missão dele, que ele tinha a obrigação de guardar o jardim, enquanto você tem que guardar, é porque tem uma ameaça. O Adão ia falar para Eva: Eva, presta atenção aí, porque Deus falou para a gente proteger isso aqui. Se é para a gente proteger, tem perigo aí por aí. Cuidado, você vê alguma serpente falando aí, sai de perto. O Adão não prestou bem atenção na missão dele, porque ele tinha que guardar do inimigo. E a serpente tentou a Eva e ele, juntamente com ela, pegou e caiu. Mas Adão tinha uma missão. E a missão que estava para o Adão está para toda a humanidade. É nossa responsabilidade cuidar disso aqui. Meu Deus. Deus fez mais, né? Deus plantou um jardim. Deus deu para o homem um modelo de como construir sociedade. O jardim, outra hora a gente aprofunda, né, o tema do sermão de hoje, mas o jardim, Deus não colocou o homem na terra. Deus plantou um jardim e colocou o homem no jardim. O jardim é um lugar onde todas as plantas precisam de um espaço adequado. Jardim não é um amontoado de planta, não é planta que cresce de qualquer jeito. Quem tem jardim em casa? Giovanni, eu sei que tem jardim. Quem mais? Alguém tem jardim aí? Eu sou Emílio, tem jardim em casa. Nilo, tem jardim? No jardim, uma planta não pode crescer tanto ao ponto de cobrir a outra e a outra não receber sol, não receber nutriente. Tem que ter beleza, tem que ter harmonia. Todas as plantas têm que ter acesso à água, à luz, tem que ter acesso a nutrientes necessários para o crescimento dela. E como que a gente constrói a sociedade?
com todos tendo acesso à água, a nutrientes necessários para o crescimento, todos tendo acesso à luz, a conhecimento, a instrução, aquilo que é necessário para crescer. Quando uma planta começa a invadir o espaço de outra planta, você vai lá e poda. Na nossa sociedade, na hora de construir sociedade, quando uma pessoa começa a invadir o espaço de outra pessoa e usurpar os direitos de outra pessoa, a gente precisa de sistemas de podas. Falar assim, opa, tem lei, tem limite aqui para você. Porque Deus deixou um modelo para o homem de como construir sociedade. O que mais tem missão na Bíblia? Nós temos Deus dando uma missão para Abraão. Deus chama Abraão e fala assim: sai da tua terra, do meio da sua parentela, e eu vou fazer de você uma grande nação. Qual era a missão do Abraão? Ter filho, né? Ele precisava ter filho, e ele fala assim: olha Deus, eu estou aqui, estou querendo, mas eu preciso, a Sara é estéril, e é através da obediência de Abraão, Deus manda ele sair da terra, ele sai, vai para uma terra estranha, para um lugar onde ele não conhecia, obedecendo a Deus e acreditando naquilo que Deus colocou para ele fazer, e Deus coroa com um filho que dá para ele uma grande nação. Quem mais tem missão na Bíblia? Moisés tem missão. Deus chega para Moisés e fala assim: eu ouvi o clamor e a súplica do meu povo no Egito, e eu te chamei para ir lá resgatar. O Moisés tinha algo para fazer. Ele tinha uma missão, tinha algo que Deus colocou na mão dele, falou assim: isso aqui vai ser com você. E aí o Moisés tenta fugir da missão dele, fala assim: não, eu sou gado, não falo bem, certeza que sou eu. Deus fala: não, essa missão é sua, Moisés, isso aqui é para você. E vai o Moisés cumprir a sua missão. E a gente vê ao longo da Bíblia pessoas para quem Deus colocou tarefas, né? O Abraão, ele deu início a um povo, e o povo, a descendência de Abraão, tinha uma missão de ser luz para os gentios, de ser uma nação sacerdotal, uma nação através da qual o Evangelho ia chegar a todo mundo. Eles acharam que eles eram um povo escolhido e preferido, e negligenciaram muitas vezes a sua tarefa de levar Deus para o mundo. Deus fala assim: eu escolhi vocês, mas para mandar vocês, para enviar vocês, né? A gente vê, quando a gente lê o livro de Jonas, né? Século 7, 8 antes de Cristo, e Deus dando uma missão para o Jonas de anunciar para um povo que não era o povo de Deus: arrependam-se. E o povo se arrepende, se converte a Deus. Então, para a nação de Israel existia uma missão. E aí a gente chega em Jesus, concretizando aquilo que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Vem Jesus, e Jesus vem para a terra com uma tarefa, uma responsabilidade, algo que competia a ele fazer. Jesus, na sua vida, ele não foi uma sequência de acasos que o levaram à cruz. Tanto que há momentos em que a popularidade dele tendia a aumentar, e ele se ocultava porque ele falava: não é chegada a minha hora, eu tenho uma sequência de coisas para fazer, tem coisas para eu fazer, e eu não quero que essa popularidade aumente, porque na hora que aumentar eu sei onde vai culminar. E quem acha que Jesus veio e não sabia que ia morrer, está enganado. Jesus sabia muito bem da sua missão. Jesus diz em João, ele diz assim: olha, ninguém pode tirar a minha vida de mim, eu mesmo a dou, eu tenho poder para dar e para tomar de volta. Mas por que Jesus foi para a cruz? Porque ele sabia que era aquilo que cabia a ele. E na oração do Getsemane ele fala assim: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Aliás, antes ele fala com os discípulos assim: eu sei que eu vim para esta hora, eu sei que essa aqui é a minha missão, foi para esta hora que eu vim. Como que eu vou pedir a Deus
Como que eu vou fugir dessa hora? Quando ele ora para Deus no Getsemane, ele fala assim: faça-se a tua vontade. Aquilo que o Senhor colocou para mim, faz na minha vida. Jesus vai para o céu. E aí vem o Espírito Santo. O Espírito Santo também tem missão. O Espírito Santo tem tarefas que são incumbidas a ele. Jesus fala assim com os discípulos em João: se eu não subir, não virá o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele vier, ele vai conduzir vocês a toda a verdade. Tarefa do Espírito Santo: conduzir a verdade. O que mais que é a tarefa do Espírito Santo? Convencer. É o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo. Você já tentou convencer alguém? Não sei que você esteja cheio do Espírito Santo. É extremamente trabalhoso, desgastante, né? Você tem que... Pega um bolsonarista e põe ele para convencer um lulista, ou vice-versa, um lulista para convencer um bolsonarista. Você só vai se estressar, você só vai cansar. Ainda bem que convencer as pessoas é tarefa do Espírito Santo. A nossa tarefa é proclamar, e a tarefa de convencer não cabe a nós. Graças a Deus por isso. Eu já contei aqui algumas vezes. Eu lembro de um professor que eu tive, que ele mudou de uma colega que chamou ele para ir para a igreja. Aí ele era roqueirão, cheio de pulseira assim, usava coturno, uns negócios espetados assim, né? Aí ele olhou para ela e falou assim: tá louco chamar eu para ir para a igreja? Eu não tenho cara de igreja. O que ela fez? Convidou ele para ir no culto do sábado à noite só. E aí ele foi, tá doido? Chegou em casa, quem estava lá, na consciência dele, convencendo ele? O próprio Espírito Santo. Porque ele falou assim: cheguei em casa, me deu uma tristeza, nossa, fui grosso com a menina, ela só estava me chamando para ir para a igreja, precisava ter falado daquele jeito. Aí chegou no outro dia, sem graça, virou para mim e falou assim: não, eu vou sim, eu vou lá na sua igreja no sábado. Chegou no sábado na igreja, tocando um louvor, o Espírito Santo tocou o coração dele, ele foi à frente, se entregou a Jesus. Foi a palavra dela? É o Espírito Santo quem convence. Missão do Espírito Santo: santificação, fazer a gente abandonar o pecado e caminhar em direção à santidade. Se fosse nossa própria tarefa, se fosse para a gente fazer isso sozinho, não daria certo. Se não fosse o Espírito Santo que vai nos convencendo, nos mostrando o erro, nos dando força para caminhar em direção à santidade, a gente nunca vai conseguir. Por isso que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Paulo fala assim: não vos embriagueis com vinho que é condena, mas enchei-vos do Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo para a gente ter força para vencer o pecado. Senão a gente não vence o pecado. E é o Espírito Santo que opera em nós a salvação, a santificação. É o Espírito Santo que nos transforma. É o Espírito Santo. Tarefas, responsabilidades, missão do Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós. Às vezes eu chego para Deus, faço aquela oração, aí Deus olha assim: essa oração não tem nada a ver com a minha vontade, essa oração nem vai ser bom para ele está achando que isso vai ser bom, mas isso não é o que eu tenho planejado para ele. Aí vem o Espírito Santo e fala assim: não, peraí, Deus, calma aí, deixa eu... O que ele precisa na verdade a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, né? Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, palavras que a gente não conseguiria expressar, orações que a gente não conseguiria fazer. Às vezes, quando o nosso coração está tão tomado que a gente não sabe nem como orar, nem o que pedir, o Espírito Santo está ali dizendo: Deus, o que ele precisa é disso, disso e disso, coisas que a gente não conseguiria expressar. E o Espírito Santo é intercessor, e ele tem a sua missão. Mas aí a gente chega no texto que lemos, Mateus capítulo 28, verso 18.
Porque aí Jesus veio e cumpriu a sua missão. Aí Jesus fala assim: olha, eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo. E aí Jesus vem e encontra com os discípulos. E eu imagino, porque a gente tem vontade de participar, a gente tem vontade de trabalhar. Às vezes, o Sérgio falou da preguiça, às vezes a preguiça nos tenta, mas quando a gente está na preguiça, quando a gente está deitado no sofá e já assistiu 4 filmes na Netflix, a gente fica insatisfeito com a gente mesmo, porque a gente tem vontade de produzir, a gente tem vontade de participar. E aí a gente olha, o Adão teve a sua missão, que ainda respinga em nós, o Abraão teve a missão dele, o Moisés teve a missão dele, Jesus cumpriu a sua missão, disse na cruz: está completada a minha missão, está consumado. E aí o Espírito Santo tem a missão dele, e a gente fala assim: que hora que eu entro em cena? Não sei se vocês já viram no teatro, né? Às vezes tem aquela cena assim tem as cortinas aqui, e tem a pessoa que não está em cena, e aí ela fica aqui atrás da cortina, esperando a deixa, o momento. Aí um fala, outro fala, e vai ter a hora que ela vai entrar, né? Eu fico imaginando os discípulos, ou a igreja de Jesus, aqui atrás da cortina, esperando assim: qual é a hora que eu entro em cena? E aí Jesus vem em Mateus capítulo 28 e diz assim, antes, Romanos 8, 19: Deus tem uma missão para a igreja, Deus tem algo que Ele deixou para a sua igreja. Romanos 8, 19 diz assim: a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Tem outra versão que diz: a natureza espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, os anjos, a natureza, tudo que existe aguarda o momento em que você vai entrar em cena. E aí vem Jesus, Mateus capítulo 28, verso 19, e diz assim: ide, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês sempre. Amém, Jesus. Tem uma missão para a igreja, tem algo que como igreja cabe a mim e a você fazer. E o que é? Enquanto o Espírito Santo está trabalhando em nós, promovendo a santificação, intercedendo por nós, abençoando a nossa vida, endireitando os nossos caminhos, tem algo que cabe a mim e a você fazer. E o que é isso? É ir e fazer discípulos de todas as nações. Quando nós olhamos para a missão de Cristo, Colossenses capítulo 1, verso 16 ao 20, diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É Ele que banca. Mas diz mais: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Glória a Deus. E aí quando nós vamos para Atos capítulo 1, versículo 1, Lucas está falando para o Teófilo e ele fala assim: olha, eu escrevi o primeiro relato a respeito de Jesus, que é o Evangelho de Lucas, e ele fala assim: das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Opa, então quer dizer que o livro de Lucas
é as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E o que é Atos? Atos é o que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Porque aquilo que Jesus tem para fazer não está concluído. Aquilo que Jesus tinha para fazer, que é reconciliar a humanidade consigo, não está concluído. E nisto vem um lugar onde a gente entra em cena, onde a gente entra e participa daquilo que Jesus está fazendo. Colossenses capítulo 1, versículo 24, o Paulo vira e diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Cristo é a cabeça da igreja, e ele começou a fazer, e a gente como igreja, Paulo fala assim: eu completo em mim aquilo que falta Jesus fazer, agora ele faz em mim. Então, se Jesus começou a fazer e a ensinar, eu continuo fazendo e ensinando. Aquilo que Jesus começou, a obra de Jesus, agora ele faz através de mim. Se Jesus precisar de uma mão para ir lá, estender e levantar, está aqui a minha. Se precisar de alguém para chorar por uma causa, se precisar de alguém para falar, para ensinar, está aqui, eu estou aqui, Jesus. Aí ele fala assim, falando da igreja, dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. O mistério quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Onde que Jesus está agora? Onde que Jesus completa a obra que ele começou a fazer e a ensinar? Cristo em vocês. Jesus tem uma missão para cumprir no mundo, mas agora essa missão passa por mim e por você. E aí o Paulo fala assim: como que essa missão é traduzida? Tem uma responsabilidade colocada a mim, atribuída a mim por Deus, que é de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. E no verso 28 ele fala assim: nós proclamamos, advertindo, ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Cristo em nós, esperança da glória. E aí ele fala assim: Paulo, e como é que você lida com isso? Vou empurrando com a barriga? Não. Eu me esforço e eu faço de tudo para apresentar todo homem perfeito diante de Cristo, lutando conforme a sua força que opera em mim. Então, meu irmão, e Jesus diz mais. Jesus diz, verso 19 de Mateus, ele diz assim, Mateus 28, 19. Ele introduz a sua fala, que ele continua, Quem é bom de português aí portanto, aqui no começo do verso 19, é conjunção aditiva conclusiva, sei lá, quem manja isso? Ele está dando uma conclusão e retomando a ideia que ele trouxe no versículo anterior. No versículo 18 ele diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Glória a Deus. Ele diz assim, olha, lá em Apocalipse ele fala assim: eu tenho toda a autoridade, eu estive morto e estou vivo, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Pode ir, pode fazer discípulo, pode falar de Jesus para a pessoa que você conhece, pode falar de Jesus para o seu familiar, pode falar de Jesus para o seu colega de trabalho, porque eu tenho as chaves para tirar essa pessoa do inferno. A pessoa que está indo para o inferno, a pessoa que está
subjugada, dominada por Satanás, a pessoa que está oprimida, a pessoa que está com pensamentos ruins, a pessoa que está sendo escravizada pelo inimigo, eu tenho autoridade para tirar ela das mãos dele. Pode falar a meu respeito, pode proclamar, porque toda a autoridade me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos, ensinando a guardar tudo que eu ensinei a vocês. E ele diz mais, Atos capítulo 1, versículo 8, ele fala assim: vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em toda Samaria e até os confins da terra. Eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito dentro de vocês. Paulo fala assim: lutando conforme a sua força que atua em mim poderosamente. Então, meu irmão, pode fazer discípulo, porque a força de Deus atua em você poderosamente. Você tem uma missão e você tem força para concretizar essa missão. Quem disse isso foi Jesus. Ele falou assim: olha, toda a autoridade me foi dada e eu estou enviando vocês. Eu tenho autoridade para enviar vocês e sou eu que estou enviando vocês. Existem três formas, para concluir, existem três formas de nós cumprirmos a nossa missão. O texto de Atos diz que escrevi o primeiro relato de tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O evangelho que a gente transmite, aquilo que a gente leva de Jesus, é aquilo que a gente faz e que a gente ensina. Não é simplesmente falar, é aquilo que a gente faz. Os testemunhos a respeito de Jesus, né? É interessante em Atos, quando fala, primeiro, talvez o que primeiro chamasse a atenção fosse as obras de Jesus, e em seguida o seu ensinamento. O apóstolo, o escritor de Lucas fala assim: tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Os dois discípulos no caminho de Emaús encontram com Jesus e ele fala assim: o que vocês estão discutindo? Ele fala assim: só você não sabe o que está acontecendo em Jesus, acontecendo em Jerusalém. O que aconteceu a Jesus, varão poderoso em obras e palavras. Então parte da nossa missão é fazer. Ontem eu ouvi um testemunho na casa da Wilma, né? Não sei se posso fazer propaganda. Estava comendo um hambúrguer lá ontem à noite e ela compartilhou um testemunho de uma vez um pastor que foi pregar na igreja dela, e esse pastor, ele falou assim: olha, eu estava, há alguns anos atrás, eu estava em situação de rua, e teve uma enchente muito grande, né, na cidade de Santos, mas eu estava tão bêbado, que eu não consegui nem perceber o que estava acontecendo e me abrigar. E eu rolei para a enxurrada e eu estava me afogando na enxurrada. E aí passou um homem e me tirou, percebeu o que estava acontecendo, me tirou, me levou, me colocou num lugar mais alto e colocou um evangelho de João no meu bolso. Eu não percebi o que estava acontecendo, eu não tinha condições, eu estava muito bêbado. Mas aí ele foi, me pôs num lugar seguro e colocou um evangelho de João no meu bolso. Livretinho. Passou um dia, passou 2, 3, lá pelo quarto dia, recuperando, voltou à consciência, pegou aquele evangelho e leu. E o Espírito Santo tocou no coração dele e ele se converteu a Jesus. Primeiro fez, e em segundo lugar, proclamou, falou, ensinou aquilo que Jesus tinha. E aí a experiência se torna ainda mais linda, porque ao final do culto, o pai da irmã Wilma foi até o pastor e falou assim: foi na rua tal que você estava deitado? Foi mais ou menos no ano tal? Ele falou: sim, foi na rua tal, no ano tal. Fui eu a pessoa que te tirou da enxurrada. E aí eles se abraçaram, se alegraram. Glória a Deus. Aleluia. Bendito Deus. Aleluia. Nós temos uma missão, que é fazer.
É alguém que passou por um mendigo caído numa sarjeta e foi lá e tirou ele dali. E proclamar. Porque se ele só fizesse aquilo e não pusesse aquele evangelho de João, e que situação difícil, né? Às vezes você pregar para uma pessoa que está totalmente tomada pela bebida, mas ele percebendo, eu estava comentando que naquela época se fazia muito mais, né? E o pai dela falou assim, naquela época a gente entregava o evangelho de João para todo mundo que a gente via, né? Que esperteza. Mas ele falou assim, eu não consigo falar com esse cara agora, ele não está em condições. Mas ele não se silenciou por causa disso. Tem gente que diz assim, prega o tempo todo, quando necessário as palavras, é necessário a palavra de Deus. Não é só para fazer. A gente não é só de obras, a gente é de obras. Vem primeiro, muitas vezes, e em regra, mas a gente precisa proclamar que Jesus tem salvação, que há uma autoridade que está na mão de Jesus, para mudar a vida da pessoa para quem a gente está falando. Amém. Glorificado é o teu nome, Senhor. 3 formas de nós cumprirmos a nossa missão. É a gente fazendo. A gente tem que se envolver com as pessoas, a gente tem que se envolver com os problemas das pessoas. A gente tem que sair da zona de conforto e ir em direção às pessoas. A gente tem que ensinar as pessoas a guardar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Mas tem uma terceira forma, e que se faz necessária porque a missão de Jesus ela é de todo abrangente. Jesus fala assim, Paulo fala assim, a minha missão é apresentar todo homem perfeito a Cristo. E como que eu faço para apresentar todo mundo? Eu estou aqui agora, eu estou falando de Jesus no meu trabalho, eu estou falando de Jesus para o meu vizinho, mas como que eu faço para apresentar todo homem a Cristo? E aí Jesus, quando em Atos capítulo 1, versículo 8, fala assim, vocês vão receber poder quando receber o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e em Samaria, e até o confim da terra. Não é primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, depois nos confins da terra. É simultâneo. Como que eu vou cumprir a missão de Jesus, que é tão abrangente, que eu tenho que ser testemunha de Jesus lá nos confins da terra e também aqui? Não dá para eu abrir mão daqui e ir para lá, não dá para eu abrir mão de lá, porque eu estou fazendo aqui. A igreja primitiva precisou ser tratada por Jesus, porque a coisa começou a dar muito certo em Jerusalém, e eles estavam fazendo a missão só em Jerusalém. Atos capítulo 8 fala que por caminhos misteriosos de Deus, através de perseguição, muitos discípulos se espalharam pela região da Judéia e Samaria e foram levar o Evangelho, porque a igreja estava dando muito certo. Atos capítulo 4, o diabo tenta a igreja com perseguição, eles dobram o joelho, oram e saem fortalecidos. Atos capítulo 5, Ananias e Safira tenta minar a força da igreja com hipocrisia. Pedro poderosamente, o Espírito Santo age poderosamente, tirando a hipocrisia da igreja ali. Atos capítulo 6, o diabo tenta minar a força da igreja, sobrecarregando os discípulos e gerando divisão, gerando contenda dentro da igreja. Os discípulos escolhem homens cheios do Espírito Santo para serem voluntários na igreja, para serem diáconos na igreja, para servir os irmãos, e a igreja vai saindo fortalecida. Mas essa igreja que estava em franco crescimento não estava na Judéia e na Samaria. Atos capítulo 8, a igreja é conduzida pelo Espírito Santo, Atos capítulo 8, muitos discípulos são dispersos e alcançam a região da Judéia e da Samaria, e o Evangelho chegou nessas regiões através deles. Como que a gente faz para apresentar todo homem perfeito a Deus? Como que a gente faz para testemunhar tanto em Cotia, quanto aos arredores, quanto no estado de São Paulo, quanto no interior do Brasil, quanto nos confins da terra? Enviando e sendo enviado. Como que a gente envia? Tem lugares que para enviar a gente precisa de disponibilizar de recursos. Paulo foi enviado pelas igrejas para missões.
E como que foi isso? Com igrejas que sustentavam ele. É uma honra que o Senhor nos dá. Poder participar testemunhando para as pessoas que nos são queridas, para os nossos amigos, mas através da nossa oferta, que muitas vezes é pequena, que muitas vezes não é algo que sozinho resolveria a situação de um missionário, mas que somado à oferta dos nossos irmãos, garante que tem gente lá nos confins da terra ouvindo a respeito de Jesus e ouvindo a mensagem que Jesus tem para dizer para eles, de que há salvação, de que há perdão dos pecados, reconciliando essas pessoas com Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Deus está fazendo algo em nós, Deus está abençoando as nossas vidas, e a gente vai vivendo a vida e crescendo no trabalho, e desenvolvendo na família, e criando filhos, e crescendo profissionalmente. Mas a gente não pode perder de foco a responsabilidade que nos foi dada. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz que aqueles que ensinam a sabedoria a muitos reluzirão como estrelas no céu. É nossa responsabilidade transmitir aquilo que o Senhor, pela vida de pessoas que um dia se dispuseram a cumprir o seu chamado, a sua responsabilidade. Houve um dia em que veio um missionário para o Brasil, houve um dia em que vieram pessoas para testemunhar do amor de Deus aqui para a nossa nação, há centenas de anos atrás. Houve um dia que veio alguém para testemunhar do amor de Deus para a pessoa que pregou para você, e através de outras pessoas o Evangelho chegou a nós a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. É nossa responsabilidade fazer com que isso não pare na gente, mas que nós possamos ensinar aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho a guardar todas as coisas como Ele nos tem ordenado. Sobre a terceira coisa, que é enviar, Deus levante aqui pessoas que queiram ser enviadas também. Nós estamos fazendo a campanha missionária, mas existe o fazer e o ensinar. Eu oro para que Deus derrame sobre a nossa igreja, neste mês em que nós estamos nos debruçando para a missão, um renovo do nosso compromisso de testemunhar a respeito de Jesus. Que Deus derrame graça para que a gente inicie pequenos grupos, célula, é pequeno grupo, que é mais fácil para eu convidar uma pessoa para vir para a minha casa, é mais fácil para eu convidar um amigo para ouvir a respeito da palavra de Deus. Que Deus nos dê as estratégias. Se é para convidar para o culto, as atividades, os eventos da igreja, eles são portas, são instrumentos. Paulo fala assim: eu me esforço, eu faço de tudo. Você fala, Paulo faria o que hoje? Vamos fazer um culto de jovens, vamos fazer um evento das mulheres, igual vai ter no dia que é 28, no dia 28, porque de repente eu posso convidar alguém, e a pessoa vai conhecer a gente, conhecendo a gente, o evento do dia 28 aqui é para falar sobre alimentação saudável. 27. É algo que a gente está fazendo, é algo que a gente está oferecendo e oferecendo às pessoas. Mas a gente também tem uma mensagem para colocar. Que Deus dê para a gente estratégias. Porque lá fora, toda a natureza, aquele seu amigo, aquele seu conhecido, aquele seu parente, aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Pelo momento em que você entra em cena e cumpre a responsabilidade que foi deixada para mim e para você. Que o Senhor de Deus, que o Senhor ministre isso no coração da nossa igreja neste tempo. Amém? Amém. Amém. Pastor Paulo.
Amém. Glória a Deus. Amém. Essa palavra te abençoou. Amém. Glória a Deus. Você aprendeu alguma coisa nesta manhã? Amém. Então agora resta nos praticar. Amém? Coloque no seu coração, primeiro é o seguinte: ninguém faz o que não quer. Você não começa a pedir a Deus, me dá desejo, dá vontade de fazer isso, me dá ânimo de fazer isso. Amém? Vamos ficar, se colocar de pé, para encerrar. Primeiro eu quero desejar a todos um bom almoço, né? Hoje eu vou visitar o irmão Josué, né? Eu conhecê-lo. Dizem as boas línguas que é lindo, parece que o pai. Pois é. A versão bonita dele. É, a versão melhorada do pai. Amém. Mas faça isso também. Eu queria você dar uma ligadinha, você sabe que não dá um pulinho lá na casa daquele irmão que você sempre volta dele. Amém? Então, um bom apetite, um bom almoço, aquela macarronada, aquela maionese. Não esqueça de pôr maçã, passas na maionese, fica mais gostoso. Um filho todo de uma semana abençoada, uma semana de glórias, uma semana de conversão. Está sempre convertendo, né? Essa mensagem hoje é para nos converter, nos puxar mais para perto do Senhor. Domingo que vem, o bom pastor Givanildo estará pregando no tempo mesmo, tá bom? Dia 27, as irmãs também vão se virar e trazer esse tema também. Hã? 28? Estenda suas mãos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos permitiu nesse dia. O aprendizado, a tua palavra, a respeito da tua igreja, do teu evangelho. A Deus, pela oportunidade de louvar o Senhor, de orar o teu nome. Muito obrigado. E agora estou ouvindo a tua palavra pregada, o poder e a unção do teu Espírito Santo. Te agradecemos. Agora pedimos que o Senhor venha visitar-nos, a tua graça, a tua misericórdia, aqueles que não puderam vir hoje, por qualquer que seja o motivo, desde a preguiça até a doença, mas que o Senhor, com a tua misericórdia, estenda as mãos sobre cada um deles. Em nome de Jesus nós pedimos isso, Pai. Que abençoe os teus filhos, da vitória, os seus empreendimentos, os seus negócios, os seus afazeres. Meu Pai amado, que essa igreja seja uma igreja cada vez mais crescente, em bênçãos e em alegria. Fizemos em paz, em nome de Jesus. E agora, pelo amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e a amizade com o Espírito Santo, o seu consolo, a sua unção, esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes, de todos aqueles que em toda parte invocam e bendizem o santo nome do Senhor. Os que assim creem, digam amém. Também vamos dizer Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Presta atenção uma coisa. Esse Maranata está acelerando, hein, irmão? Essa noite despejaram o rosto de Israel. Oremos pela paz de Israel. Não esqueça disso. Amém. Foi quieto.